Gente, voltando agora falando sobre percentil. Percentil, a ideia dele também está relacionado com medida de posição e ele divide em 100 partes. Então, o P25 está associado a 25% dos dados. O P75 está relacionado com 75% dos dados. A gente observa, né, que a mediana é P50 e ela está relacionada com 50% dos dados. Por isso que a sigla é P50, porque a mediana é um percentil, não deixa de ser, porque dentro de uma divisão de 100 em 100 partes, ela seria a posição 50. Só que a gente vai aprender o percentil 25 e o percentil 75 somente para dados em tabela de frequência, com o intervalo de classe. Então, para isso, a gente precisa usar a fórmula. A fórmula é bem parecida com a da mediana, vai ser a mesma coisa, limite inferior, mais o tamanho do intervalo. A diferença agora é que aqui tem um 0,25 menos a frequência relativa anterior, acumulada anterior, dividido pela frequência relativa do 0,25, que é o nosso intervalo de interesse. Vou escrever aqui do lado já já. E o P, 75, é a mesma coisa, limite inferior, tamanho do intervalo, 0,75, frequência relativa à anterior. Vocês não precisam se preocupar com a fórmula, porque vai estar na prova. Frequência relativa do intervalo que tem, 0,75. Então, colocando aqui do lado, limite inferior, então limite inferior do intervalo de interesse. Só para chamar atenção aqui, tá? O intervalo de interesse do P25 é o primeiro, que é a frequência relativa acumulada passa de 0,25, e do P75 é aquele que o primeiro passa, que a primeira frequência relativa acumulada passa de 0,75. Então, o tamanho do intervalo a gente já tá ligado, né? Que é de quanto em quanto. Tamanho do intervalo, de quanto em quanto cresce o intervalo, né? Que no nosso exemplo é o 5. Frequência relativa anterior, acumulada anterior, frequência relativa acumulada do intervalo anterior ao de interesse, né? E por fim, frequência relativa do 0,25, frequência relativa do 0,75. Então, a frequência. Deixa eu ver se não tá comendo aqui. Frequência relativa do P25, né, que é o nosso intervalo de interesse, do percentil 25, é a frequência relativa do P75, que é o nosso de interesse. Então, vamos ver aqui o exemplo. Olhando sempre a coluna da frequência relativa acumulada, vamos fazer primeiro o P25. Vou dividir aqui para maximizar o espaço. Então, P25, a fórmula é limite mais TI, 0,25 menos frequência relativa anterior, dividido pela frequência relativa do 0,25, frequência relativa acumulada. Toda hora eu tô esquecendo. Aqui é limite inferior mais TI, de 0,75 menos frequência relativa acumulada anterior, dividido pela frequência relativa de 0,75. Essa foi a última aula que eu acho que eu dei para a turma B, não tenho certeza, mas mesmo que vocês não tenham assistido essa aula presencial, se vocês quiserem assistir, vocês podem. É claro que não é só para ajudar, mas uma vez, como eu tenho dito, nada para deixar vocês descabelados e
desesperados, é só para ajudar a ter mais um material para estudar. Então, vamos calcular o percentil 25. Então, primeira frequência relativa acumulada, que passa de 0,25. Logo aqui no início, a gente tem o 0,25, mas tem que passar. Então, esse não é o nosso intervalo de interesse. O nosso intervalo de interesse é esse daqui, que tem a primeira frequência relativa acumulada, que passa de 0,25. Esse primeiro aqui não pode ser porque ele é igual e a gente tem que passar. Bom que teve esse exemplo para a gente poder ficar tudo bem, né? Então, vamos lá. Limite inferior do intervalo de interesse é o 95. Tamanho do intervalo é igual a 5, que a gente já tinha visto. Frequência relativa anterior é igual a 0,25. E a frequência relativa do 0,25 é o 0,10. Montando tudo, então vamos ter o P25 é igual ao 95 mais 5 de 0,25 menos 0,25 dividido por 0,10. E aí aqui aconteceu um negócio maravilhoso, que quando a gente for diminuir aqui vai dar zero. Então 5 vezes 0 dá 0, 0 dividido por 0,10 também dá zero. Então, P25 aqui no caso, vai ser só o 95. Essa já é a resposta. Por isso que a gente tem que pegar o primeiro que passa. Se a gente tivesse pego esse primeiro aqui, ia dar completamente diferente. Tá bom? Então, a regra é passar sempre. Tanto para P50, como para P25, quanto para P75. Lembrando que aqui tem uma associação, né? O 25 aqui, por incrível que pareça, é o 0,25 aqui. 0,75 é o 0,75 daqui. Por quê? Se a gente está dividindo em 100 partes, 25 dividido por 100 é igual a 0,25. Então, por isso que aqui é 0,25. 75 dividido por 100 igual a 0,75. Por isso que aqui é 0,75. Isso é uma curiosidade, é só para ajudar vocês, tipo, se quiserem entender o porquê das coisas, né? Então, agora usando o P75, a gente vai ver tudo de novo, a coluna da frequência relativa acumulada. 0,25 não passa de 0,75, não é maior. 0,35 também não é maior. 0,55 também não é maior. O primeiro intervalo maior, o primeiro valor da frequência relativa acumulada que é maior, é o 0,80. Então, esse é o nosso intervalo de interesse. Então, vamos lá. Limite inferior é o 105. Tamanho do intervalo, nesse caso, é 5, né, de quanto em quanto está crescendo. Frequência relativa anterior é o anterior ao nosso intervalo de interesse, que é o 0,55. E a frequência relativa do 0,75, né, do nosso intervalo de interesse, é o 0,25. Colocando tudo isso na fórmula, temos P75 é igual a 105 mais 5, 0,75 menos 0,55 dividido por 0,25. P75, então, fazer a conta com vocês. Primeiro a gente diminui, 0,75 menos 0,55, temos 0,2. Então, aqui a gente repete 0,20, né, como vocês preferirem. Aí, isso aqui vai ficar P75 é igual a 105 mais 5 vezes 0,20, que dá 1 dividido por 0,25. Continuando aqui, temos P75 é igual a 105 mais 1 dividido por 0,25, que dá 4. Então, P75 é igual a 109. Com isso, a gente chega no último vídeo. No último vídeo não, né? Para turma B, esse é o último vídeo. Para turma A e para turma B, se não me engano, esse é o último vídeo. Eu não tenho certeza se para turma A eu dei percentil, mas é aquilo que eu disse.
É só mais uma forma de estudar. Para a turma da manhã, eu tenho certeza que eu dei. E aí, o próximo vídeo é desvio padrão e intervalo interquartil, que eu só dei para a turma da manhã. No mais, é isso, tá? Se cuidem.